Fala galera, beleza? Então, no vídeo anterior a gente fez lá a parada de validar e-mail do usuário, aquele monte de coisa, né? E agora você deve estar se perguntando, putz, mas ele está salvando a senha do usuário em plain text no banco de dados, né? Como texto, né? Tipo, isso não tá certo. Não, isso não tá certo. E nesse vídeo a gente vai ver como usar o Bcrypt para salvar a senha do usuário encriptada, né? E como trabalhar com isso nos testes também. Para que a gente possa seguir. Beleza, galera? Então, antes de começar, dá like, dá subscribe, né? Marca o sininho se não fez isso ainda. Qualquer dúvida, né? Como sempre, posta aqui nos comentários ou na nossa comunidade no Slack. E vamos começar, né? Uh, fazendo isso, que a gente quer que a senha do usuário seja encriptada. Vamos mudar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar a minha mensagem aqui do meu teste para refletir isso que eu falei, né? Should successfully create a new user with encrypted password. Certo? Agora o que a gente vai mudar aqui? A gente não vai mudar nada ainda, porque a gente tem que fazer mais algumas coisas. A gente vai ter que fazer algumas coisas aqui para que a gente consiga fazer o teste passar da maneira que a gente quer, né? Então esse aqui é um dos momentos que como que a gente faz TDD se a gente não sabe o que a gente vai querer fazer. Mas a gente, no fundo, a gente sabe, a gente vai querer encriptar uma senha, né? Então vamos primeiro ter uma maneira de gerar uma senha encriptada, né? Aqui no usuário a gente vai criar um método novo, que vai ser, vamos criar aqui mesmo, chamado export function hash password. Essa função vai ser a função responsável por fazer hash de uma senha. Hash password, ela vai receber um password que vai ser string e um salt igual a 10. Eu já vou mostrar vocês mais ou menos como é que funciona o salt. Essa função vai ser assíncrona, porque a encriptação é assíncrona, o hash, né, o algoritmo de hash ele é assíncrono. Uma promise que vai retornar uma string, que vai ser o hash da senha. E a lógica aqui dentro vai ser qual? Bom, a gente vai ter que usar alguma coisa, né, para fazer o hash do password, né? Então vai fazer isso manualmente. A biblioteca mais conhecida no Node.js é o Bcrypt. Então a gente vai usar o Bcrypt para fazer o encode dos passwords para nós. Então yarn add Bcrypt, vamos adicionar ele em modo de dependência normal e os tipos dele em modo de dev. O Bcrypt é uma das bibliotecas mais antigas, né, mantido pelo Node mesmo. Ele é assíncrono. Antes mesmo da gente suportar a threads no Node, esse tipo de coisa, ele já era assíncrono, porque ele é um módulo escrito em C ou C++, acho que é C++, provavelmente. E aí o Node importa ele, então ele suporta encriptação de senha assíncrona, né, fazer hash assíncrono, que é bem interessante. Yarn add types Bcrypt. Certo? Então a gente já instalou o Bcrypt ali, a gente vai poder começar a usar ele. Então aqui a gente vai importar, né? Import Bcrypt from Bcrypt. E o Bcrypt ele é bem simples de usar, né? A gente vai só fazer o return aqui na nossa função await Bcrypt ponto hash. A gente pode fazer o hash assíncrono, né? Ou síncrono, a gente vai fazer assíncrono, né? Porque a gente não quer bloquear a nossa aplicação. Imagina se alguém nos ataca e a nossa API por algum motivo, a gente tem uma função de hash que é síncrona, isso vai pesar. Então, assim é melhor. Então aqui o data que a gente vai passar aqui é a nossa password. E o salt que a gente recebe ali que é 10. O salt é só um número para prevenir que tu não gere um random igual a outro random, no caso, né? Opa, aqui tá errado a minha coisa. Async function. Aqui o salt é esse aqui.
Isso. Então a gente pode passar outro salto se a gente quiser aqui. Isso aqui é só para prevenir que a gente não gere, né, um número igual. Então, feito. A gente já tem uma função que faz um hash de um password, ou seja, recebe uma string e faz um hash dela. E a gente vai ter uma agora que vai comparar as senhas. Como a gente gera um hash, a gente não tem como desfazer ele depois. A gente só pode chamar o bcrypt e dizer para ele comparar um valor que não é em formato hash com um hash, aí ele vai conseguir comparar para nós. Então a gente vai ter um export async function compare passwords e ele vai receber o que? Um password, que é uma string, que é o valor não em forma de hash, e o valor, quer dizer, o valor, primeiro o password em forma de hash, né? Vamos chamar aqui de hashed password. Hashed password. E o valor, né, desencriptado, que é o password. Vai ser string. Certo? Vai retornar uma promise. Promise com um boolean. Para dizer se eles são igual ou não. Agora aqui dentro a gente vai fazer o quê? Await. Vou dar um return, né? Return. Await. Bcrypt. Ponto. Compare. E a gente passa o que para ele? Primeiro o valor original, né? Que é o password. E o valor em forma de hash. Hashed password. Isso deve ser o suficiente. Bom, agora ficou estranho, né? Aqui a gente recebe os dados. Vamos mudar a ordem dos dados aqui na função, porque se a gente está usando eles na ordem oposta, aqui também deveria ser na ordem oposta. Mas é isso, então, galera. A gente tem o compare password, recebe o password em string normal e ele em forma de hash, e aí chama o bcrypt compare, e ele vai comparar isso para nós e vai nos dizer se as senhas batem ou não. Então a gente não decodifica as senhas, a gente só chama o bcrypt para comparar. Esses dois métodos são extremamente simples e eu não acho que eles necessitem testes unitários, principalmente porque a gente vai estar testando só o bcrypt aqui. Então a gente vai ter teste end-to-end que vai cobrir essa lógica aqui, ok? Agora a gente vai no nosso users.test e a gente vai mudar o nosso teste para que ele espere uma senha encriptada, né? Já mudou a mensagem, agora a gente vai mudar aqui um pouco a lógica. A gente vai mudar, vou botar aqui um expect e eu quero esperar agora o que é. Eu vou ter um expect novo que vai checar se as senhas batem, mesmo sendo encriptado. Então, eu vou ter um expect user ponto tem que importar, né, o compare passwords. Compare passwords. Vamos dar um expect, compare passwords, a gente vai passar para ele o que? O new user.password, que é o password antes de ser em forma de hash, e o response.body.password, né? Que vai vir do body lá, vai ter um password no body. Eu vou dar tem que dar um await nesse expect, né? Await. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ponto resolves, né? Ponto to be truthy. Isso é outra função do jest, né? Que é quando dá um await num expect, tu pode dar um reject, a gente vinha usando o rejects, agora a gente está usando o resolves, que a gente está dando um await, o expect espera que isso resolva uma promise e que retorne true aqui, né? To be true, isso para trabalhar com boolean em promise, né? Então, resolves to be true vai ser o que a gente quer. Então, a gente espera que quando a gente bater os dois passwords, eles sejam
iguais, mesmo que ele esteja em forma de hash. Se a gente rodar os testes agora, eu imagino que isso vai quebrar, né? Talvez não vai, vai quebrar provavelmente. A gente não está fazendo o hash do password ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Tá falso, exato. Os passwords não batem porque a gente não está encriptando a senha, né? A gente não está fazendo o hash dela. Ela está em formato de texto, tipo 1, 2, 3, 4. A gente tem que implementar agora a lógica de encriptar a senha. Então a gente vai fazer isso agora. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso model e a gente vai ter uma lógica a mais no model. Então, antes de salvar o usuário, a gente vai fazer um hash da senha. Então, a gente vai ter aqui no schema também, schema.pre, que é um método do Mongoose. A gente vai dizer pré o quê? Pré-save, né? A gente vai ter uma função aqui, async function promise, que vai retornar void. Abre e fecha essa função. E aqui dentro o que a gente vai fazer? A gente vai checar se o password, a gente vai dar um if diferente desse password, ou seja, se o password não tiver setado, né? Ou seja, está dando update no usuário, alguma coisa assim, não está setando a senha, ou this.isModified password. Isso aqui é uma coisa que o próprio Mongoose vai checar para nós, o Mongo vai checar para nós se o password, como password foi modificado ou não. Ou seja, se está fazendo o update do usuário e tu manda a mesma senha em formato de hash, tu não pode fazer um hash do hash, né? Então, se não modificou, se o valor é o mesmo, não faz nada, né? Aqui a gente só vai fazer o quê? Vai só retornar. Return, ok? Certo, aqui está dizendo que não existe um tipo document. O que está acontecendo aqui, galera? Alguém chuta o que está acontecendo, né? Ele está dizendo que não existe, porque o this aqui, quando eu digo this, o que é o this aqui dentro dessa função? O this é o mongoose.document, né? Ele não tem como saber, o TypeScript não tem como saber que isso aqui também tem os tipos do meu usuário. Mas se a gente olhar o schema.pre, ele é um genérico, né, que recebe um tipo que estende document, né? E por padrão é document. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode passar aqui o nosso tipo que a gente tem aqui, que é o user model, né, que extende document e adiciona os campos que a gente quer. Então, aqui no pré, a gente pode dizer o seguinte, user model, e agora automaticamente o this vai ser o quê? O user model, que tem document e também os nossos tipos. Certo? Então, o password está lá. Perfeito. Mais uma coisa aqui. Você está vendo que aqui estou usando async com function, né? Normalmente eu uso async assim, né? Por quê? Porque aqui eu estou usando this. E para que eu tenha o contexto certo do this aqui dentro, eu preciso criar um contexto novo de função aqui. Então, eu tenho que passar um function. Se eu usar uma arrow function, ela usa o this do módulo todo. Ou seja, o this do escopo de fora, não de dentro da função. Ok? Isso é interessante também. Sempre que usar this, né, você tem que fazer um escopo ali, a não ser que você queira um this de fora, mas nesse caso aqui eu estou dentro de um módulo, não estou dentro de uma função, não faz sentido eu usar o this de fora. Então tá, então se o password está setado e ele realmente mudou, quer dizer que, né, eu tenho que criar esse password lá. Então eu vou dar um try aqui e eu vou fazer a lógica de fazer primeiro hash do password, const hashed password, hashed. Vai ser igual ao await. E aí eu vou chamar minha função aqui hash password e vou passar o this.password para ela. Então aqui ele vai me gerar um hash, né, dessa função. E agora o que eu vou fazer é dizer que o this.password do model que está sendo salvo vai ser igual ao hashed password. Então eu substituo o password que está no documento do Mongoose, antes de ser salvo, eu substituo por ele em forma de hash, ou seja, eu fiz hash da senha. Se der um erro aqui, catch, né? Error. Eu vou abrir e fechar aqui essa função, descer ela para cá. E eu vou fazer o seguinte aqui. Vou dar um console.error.
e vou botar uma mensagem aqui dizendo que error hashing the password for the user. E aí eu boto o nome do usuário aqui também pra gente saber se precisar debugar, né? This.name. Ah, tentei usar antes da função ser definida. Realmente, obrigado TypeScript. Vamos botar aqui para baixo isso. Certo, galera. Então acho que é isso aqui. A gente está fazendo o hash do password. Vamos ver o que vai acontecer agora quando a gente rodar os testes. Perfeito. Então, aquela primeiro ali, a lógica de compare passwords to be truth passou, mas agora deu erro, porque ele esperava um objeto contendo e-mail, nome e password 1234 e recebeu um password, né, em forma de hash. Como a gente faz agora para dar match nesse password em forma de hash aqui? Não é fácil, né, galera? A gente tem várias maneiras que a gente pode fazer. Então, se a gente for vir aqui no user.test, a gente pode... Vamos ver como é que a gente pode fazer. Como a gente já está checando aqui o password, aqui embaixo a gente não precisa mais checar ele, não precisa mais se preocupar com o password. A gente já sabe que ele está certo, porque a gente checou ele especificamente lá. Então a gente vai fazer aqui no object containing, a gente vai fazer o seguinte, new user, e outra coisa interessante que a gente vai usar aqui do Jest, que é o seguinte, a gente vai dizer que o password agora vai ser um expect.n string. Vamos ver que está dando errado aqui. Ah, tem que ser um objeto, né? Para mim fazer o merge dos objetos. Eu estou mergeando esses dois objetos em um aqui. Então tá. Então eu fiz aqui um objeto, né? Que é new user. E aí eu estou substituindo o password que vem do body lá por um password que o valor dele é um matcher do Jest. E esse matcher está dizendo que o password tem que ser qualquer string. Não precisa ser aquela string que vem lá, né? Então pode ser qualquer string. Então, como se a gente olhar aqui de novo, isso aqui é uma string, né? Por mais que seja uma string gigante, é uma string. Isso deve ser o suficiente para fazer o teste passar. Porque a gente já checou o valor da senha antes. Então aqui a gente só quer checar se isso aqui é uma string e fazer o teste passar. Beleza, passou. É isso aí. Então é isso, galera. Então nesse passo a gente viu como fazer hash de password no Mongoose, né? O que a gente fez aqui? A gente usou um pré-hook aqui. Tem mais uma coisinha aqui. Vamos fazer uma coisinha mais rapidinho antes de a gente terminar esse vídeo aqui. Tem uma coisa que está me incomodando, que é o seguinte. Esse hash password, compare password, está dentro do model do Mongoose. E eu acho que está na hora de a gente mover isso para fora. A gente pode ter um serviço novo que vai ser responsável por fazer hash das senhas. Vai ficar bem mais desacoplado, né? Porque a gente pode reusar depois para comparar senhas, esse tipo de coisa. A gente pode reusar isso. Então vamos tirar essa lógica daqui de dentro, criar um auth service, auth.s, e vamos já mover essa lógica lá para dentro do auth. Certo? Aqui a gente vai dar um import bcrypt from bcrypt. Agora a gente vai tornar isso aqui uma classe, né? Export default class of service. E a gente vai tornar essas duas funções métodos dessa classe. Mas a gente vai tornar eles métodos estáticos dessa classe. Já vou explicar o porquê. Public static async hash password. Public static async. Por que eu fiz uma classe? Porque classes são melhor tu pode comparar classe. Classe é uma das coisas no TypeScript que é duas coisas ao mesmo tempo. Ela é tanto um tipo quanto um valor. Então é muito bom de tu comparar, né? Tu pode ver se é uma instância da classe, esse tipo de coisa.
E eu fiz os métodos como estático, porque daí eu não preciso instanciar essa classe para fazer hash da password, esse tipo de coisa, porque eu não uso this aqui em nenhum lugar, então não precisa ser um método da instância da classe, né? Então agora a gente vai aqui no nosso model, vamos remover isso daqui, né? Alguma coisa deve quebrar aqui certamente. O hash password quebrou, então a gente vai mudar aqui para half service .hash password. Vamos ter que importar ele aqui. Import half service from @source barra services barra off. Certo? Então aqui já está passando. Agora o teste vai estar quebrando também. A gente vai lá e vai alterar ele. Então a gente vai tirar isso daqui. Vai importar o off service aqui. Services barra off service. E agora o compare passwords vai ficar assim. Await off service.compare passwords. Vamos rodar para ver se ficou bom. Então aqui foi uma mudança muito rápida que a gente fez, moveu para outro arquivo e já deixa muito mais claro a nossa intenção, né? E o reuso do código também. E a gente já removeu um pouco de código do user model aqui que estava começando a ficar grande, estava começando a me incomodar. Agora o user model é exatamente o model, nada de coisa que não é, nada de lógica que não é de model aqui, o que é perfeito. Beleza, galera? Então próximo vídeo, né, a gente tem que começar a integrar com o resto da aplicação essa lógica, né, o usuário já está criando usuário, já está fazendo hash de password, já está, né, tá bem completo aqui já, a gente tem que começar a integrar com o resto da aplicação. Beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo logo, valeu!